Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga, tudo bom com você? Deixa eu me apresentar. Meu nome é Gustavo Fernandes, eu sou juiz de Direito do Tribunal de Justiça do DF, sou professor de Direito Constitucional aqui do Missão OAB. É um prazer gravar essa aula de revisão para vocês. Bom, pessoal, vamos falar sobre o direito constitucional, mais ou menos 1 hora de aula para a gente revisar aqueles assuntos mais importantes. Por isso, fique com o seu caderno aí a postos, ou com o seu documento do Word aberto, para que você anote o que tem de mais importante nessa reta final para o 28º exame de ordem, tá certo? Vamos acompanhar comigo aqui na tela os temas mais cobrados até hoje em se tratando do direito constitucional. Veja que os direitos e garantias fundamentais já foram cobrados 47 vezes, 47 questões, isso contando desde que a FGV assumiu a prova do exame de ordem, há alguns anos já, e até o 27º exame de ordem. O segundo tema mais cobrado, a organização do Estado, com 32 questões. Depois temos o Poder Legislativo, o Poder Judiciário e o controle de constitucionalidade. Vamos pegar o que tem de mais importante em cada um desses temas, o que foi mais cobrado, que eu tenho certeza que se você estudar isso aí, você vai acertar pelo menos algumas questões que vão cair na prova do 28º exame, que vai acontecer daqui a alguns dias. Vamos lá então, vamos iniciar pelos direitos e garantias fundamentais, o tema mais importante para fins de exame de ordem da FGV. Meus amigos, olha comigo ali na tela. A primeira coisa que a gente tem que saber é que os direitos e garantias fundamentais estão previstos no título 2 da Constituição, artigos 5º ao 17. Esses são os chamados direitos e garantias fundamentais catalogados. Mas não é só no título 2 da Constituição que nós podemos ver direitos e garantias fundamentais. Também existem aqueles que eu negritei ali na tela, chamados direitos fundamentais heterotópicos. Exemplo, aqueles que estão fora do tópico, fora do título 2. Exemplo, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, lá no artigo 225, a doutrina reconhece. E o Supremo também já falou que o princípio da anterioridade da lei tributária, lá no artigo 150, inciso 3, a linha B, é uma garantia individual do contribuinte, por isso deve ser considerada uma cláusula pétrea por se tratar de uma garantia individual. Pois bem, a esse respeito é importante você saber a redação do artigo 5º, parágrafo 2º, pois ele reconhece também alguns direitos fundamentais que não estão expressos na Constituição. Se você ler o texto, você não vai encontrar esse direito lá, mas ele está implícito no texto constitucional. Olha o que diz o artigo 5º, parágrafo 2º. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados. E ainda tem mais. Traz também direitos que estão nos tratados internacionais em que a República do Brasil seja parte. Nós vamos ver que esses tratados de direitos internacionais eles podem ser internacionalizados, internalizados, trazidos para o ordenamento jurídico interno, ou com status de norma constitucional, ou com status supralegal, em ambos os casos se versarem sobre direitos humanos, ou com status de lei, status legal, como se fosse uma lei ordinária. São os tratados internacionais que não versam sobre direitos humanos. Essa possibilidade de 3 status aos tratados internacionais e convenções internacionais é amparada, é feita pelo Supremo Tribunal Federal. Também é importante você já anotar aí no seu material o parágrafo 1º que fala: as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais terão aplicabilidade imediata. Quer dizer que o intérprete tem que procurar dar máxima eficácia a uma norma de direito fundamental, que consagre um direito, uma garantia fundamental, porque já tem que ter aplicação imediata. E o parágrafo 3º, como eu falei para vocês, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados na forma das emendas constitucionais. Como é que as emendas constitucionais são aprovadas? Lá no artigo 60, parágrafo 2º, em 2 turnos de votação no Congresso Nacional, por 3/5 dos votos de cada uma das casas, 3/5 dos senadores, 3/5 dos deputados federais, em 2 turnos para cada. Se forem aprovadas no âmbito interno desta maneira,
serão equivalentes às emendas constitucionais, ou seja, terão caráter constitucional, caráter de norma constitucional. Ainda sobre os direitos fundamentais, é importante para a sua prova que você saiba as gerações ou dimensões de direitos fundamentais. O lema da Revolução Francesa vai te ajudar a decorar ou a aprender essas 3 primeiras gerações e dimensões que estão sedimentadas na doutrina. Existem 4ª, 5ª e 6ª gerações, mas essas não estão sedimentadas, é mais difícil que algo assim caia na sua prova. Liberdade, igualdade e fraternidade é o lema da Revolução Francesa. Liberdade será o valor protegido na primeira dimensão, geração de direitos. Igualdade na segunda geração. E a fraternidade, que a doutrina coloca um sinônimo aí, solidariedade, na terceira geração. Bom, primeira geração. Os direitos fundamentais eles surgem com as revoluções liberais do final do século XVIII, a exemplo da Revolução Francesa. Os franceses perceberam que não bastava falar que eles tinham direitos contra o Estado não podia tomar a vida das pessoas, a propriedade, a liberdade. Era preciso que esses direitos ficassem declarados de algum modo, em algum documento. E aí surgem as primeiras declarações de direitos e as primeiras constituições, a Constituição norte-americana de 1787, a Constituição francesa de 1791, elas trazem os direitos de primeira geração. São esses, então, que tutelam, como está ali na tela em negrito, uma abstenção do Estado. O Estado não pode intervir na vida, na propriedade, na liberdade das pessoas. Então, por isso chamados de direitos negativos, obrigações de não fazer do Estado, e marcam, então, o Estado liberal. Protegem o valor liberdade, são exemplos dos direitos civis e políticos, esses que eu falei para vocês. Chega um momento em que o Estado liberal se transforma no Estado social. Isso se dá com a Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial, começa-se a perceber que o Estado precisa agir, ele precisa não só se abster, não intervir em alguns direitos, ele precisa propiciar alguns direitos. Por isso começa-se a falar em obrigações de fazer, prestações positivas para tutelar o direito à igualdade. Uma igualdade, cuidado, anota aí no seu material, não em sentido meramente formal, uma igualdade em sentido material, de equilíbrio, de busca de distribuição de riquezas, de bem-estar a todas as pessoas. E aí surgem os direitos sociais, os direitos econômicos e culturais, que são os direitos de segunda geração. Na sua prova, podem perguntar quando que esses direitos foram constitucionalizados. No âmbito internacional, 2 constituições, Constituição Mexicana de 1917, Constituição de Weimar, na República Alemã, de 1919. No Brasil, a Constituição de 1934 foi a que trouxe os direitos sociais para o nosso ordenamento jurídico. E vem a terceira geração. Com a Segunda Guerra Mundial, começa-se a perceber que há direitos que não se encaixam bem nem na primeira geração nem na segunda, porque não são direitos de cunho individual da primeira geração, nem direitos de grupo coletivo ou social da segunda geração. São direitos difusos de titularidade transindividual, ou seja, direitos de todo mundo, direitos como se fosse da humanidade. A Segunda Guerra Mundial deixa bem claro que alguns horrores ocorridos lá no Holocausto nazista, a Alemanha de Hitler dizimou milhares de judeus em fábricas de matar pessoas, lá em Auschwitz, em outros campos de concentração, e começaram a perceber que alguns direitos deveriam ser resguardados em uma nova geração e consagrados nas constituições. Aí surgem os direitos que protegem o valor solidariedade ou a fraternidade lá do lema da Revolução Francesa. São os direitos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o direito à paz, o direito ao desenvolvimento, o direito a um patrimônio comum. Se você queima uma floresta aqui no Distrito Federal, não vai atingir só o direito ao meio ambiente das pessoas aqui do DF, você vai atingir o direito das pessoas do mundo inteiro. Essa é a ideia. O professor Paulo Bonavides, aqui no Brasil, ele passa o direito à paz para uma 5ª geração, mas, em regra, você marca na prova que é da 3ª geração, salvo se a doutrina, se o examinador, melhor dizendo, cobrar esse entendimento do professor Paulo Bonavides. Bom, meus amigos,
Vamos ver agora os direitos e garantias individuais, lá do artigo 5º. Os que mais foram cobrados em prova e os que têm chance de mais serem cobrados no próximo exame de ordem. Primeiro, direito de reunião. Está lá no inciso 16. Todos podem reunir-se, primeiro requisito, pacificamente, ou seja, sem armas. São requisitos complementares. Em locais abertos ao público, claro que também pode haver reuniões em locais fechados, na sua casa, na casa das pessoas, independentemente de autorização do Estado. As provas costumam trabalhar que é necessário que o Estado autorize. Não, ele não precisa autorizar, mas é necessário prévio aviso à autoridade competente. Por que a autoridade competente tem que ser avisada? Por dois motivos. Primeiro, como está ali no texto, para não frustrar outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Se já tiver uma reunião avisada que vai ocorrer lá na Praça dos Três Poderes, então a autoridade competente não vai deixar que uma segunda reunião lá aconteça para não tumultuar. E a segunda razão é justamente para garantir a segurança dos presentes, para organizar o trânsito. O direito de reunião ele pode se dar por meio de uma passeata, e a passeata vai ter que interditar algumas vias das ruas. Então, é preciso prévio aviso, mas não autorização. As ações constitucionais que têm forma de remédio constitucional. Os remédios constitucionais são aqueles que exigem do poder público uma atuação para sanar ou corrigir uma ilegalidade que viole um direito subjetivo de alguém. São mandado de segurança, habeas corpus, habeas data, ação popular, mandado de injunção. Olha aí o mandado de segurança na tela. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo. Direito líquido e certo, anote aí, é aquele que já vem com prova pré-constituída, que não exige dilação probatória, porque o mandado de segurança não admite, essa ação não admite dilação, produção de prova. Se você tiver que produzir prova, não vai poder impetrar o mandado de segurança, vai ser uma ação ordinária. Proteger direito não amparado por HC ou HD. É uma ação residual. Quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for uma autoridade pública ou um agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições públicas, do poder público. Então veja que a autoridade coatora do mandado de segurança sempre é alguém agindo em nome do Estado, diferente do habeas corpus. No habeas corpus é possível que uma pessoa, um particular, como uma clínica particular, o diretor da clínica particular, que não queira deixar alguém sair, ele responda como autoridade coatora no habeas corpus. No mandado de segurança, não. É sempre alguém que age em nome do Estado. Importante sobre o mandado de segurança, tem um prazo decadencial de 120 dias, está no artigo 23 da lei do mandado de segurança. Se você, a partir do momento que tem ciência do ato lesivo, demora mais do que 120 dias, há uma decadência e você não pode mais impetrar o mandado de segurança. Vai ter que buscar o seu direito, a sua pretensão, por meio de uma ação ordinária. A súmula 6632 que está ali na tela para você do Supremo fala, é constitucional esse prazo decadencial para o mandado de segurança. E a súmula 430 fala, o pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo decadencial. Você aprendeu na sua faculdade que o prazo decadencial, em regra, não se interrompe nem se suspende. Só prazo prescricional que se interrompe e se suspende, o decadencial não. Por isso, o pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo decadencial. Próximo slide, mandado de segurança coletivo. Nós falamos individual, o que tem de importante aí no coletivo? A legitimidade, é o que interessa. Quem são os legitimados a impetrar o mandado de segurança coletivo? A. Partido político com representação no Congresso, tem que ter um representante no Congresso, ou um na Câmara, ou no Senado, basta um. Ou a organização sindical, a entidade de classe, ou a associação legalmente, ao requisito, legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. E em defesa dos direitos dos seus associados, não pode defender direitos de outro, tem que ter essa pertinência temática. Esse requisito de um ano de funcionamento e constituição é só para a associação ou vale também para o sindicato, por exemplo? O STF diz que o sindicato não precisa desse prazo de um ano. Se o sindicato foi criado ontem, hoje ele já pode defender a sua categoria por meio de um mandado de segurança coletivo. Já a associação precisa
desse prazo de 1 ano, há polêmica em relação à entidade de classe, por isso eu acho que isso não vai ser cobrado. Na prova eu levaria só que a associação é que precisa desse prazo. E o mandado de injunção? Basta você saber a ideia, já foi cobrado 2 vezes em prova da OAB, sempre trazendo essa ideiazinha ali do inciso 71. Conceder-se-á o mandado de injunção quando houver a falta de uma norma regulamentadora e isso torne inviável algum direito do chamado nasci liso. Anotem na sua prova, no seu caderno, nasci liso, direitos de nacionalidade, cidadania, liberdades constitucionais, soberania. Esses 4 direitos, se forem obstados de serem exercidos, porque não existe uma norma regulamentadora de uma norma constitucional, cabe mandado de injunção. Então como é que funciona? Vamos supor que tem uma norma da Constituição que tem eficácia limitada. Ela precisa de uma intermediação de lei ou de algum ato material do poder público para produzir todos os seus efeitos. Se não tem a lei, ou seja, há uma falta de norma regulamentadora dessa norma constitucional de eficácia limitada, e isso obsta o seu direito de nacionalidade, por exemplo, cabe o mandado de injunção. E o que o judiciário vai fazer se julgar procedente o pedido? Ele vai dizer como o exercício do seu direito vai ser feito até que um dia venha a lei. O que acontece se foi editada a lei? Anota aí no seu material, importante para a prova, se foi editada a lei durante o trâmite do mandado de injunção. O mandado de injunção é extinto sem resolução do mérito, ele perde o objeto. Agora, se a lei for superveniente, se ela for editada depois do trânsito em julgado do mandado de injunção, a lei só vale do momento que ela for editada para frente, salvo se ela for mais benéfica. Como se fosse aquela lei penal mais benéfica. Ela retroage se for mais benéfica, senão fica valendo o que foi disposto na sentença do mandado de injunção até o dia que a lei é editada e passa a valer o que está determinado em lei. Outra questão que também é importante você, já que estamos falando de remédios constitucionais, você anotar, inciso 77, são gratuitas 2 ações, 2 remédios constitucionais, o habeas corpus e o habeas data. E além disso, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Beleza? E o habeas data, já que a gente está falando que ele é gratuito, para que serve o habeas data? A Constituição traz duas finalidades. Primeiro, conceder-se habeas data para assegurar o conhecimento, para que você conheça, informações relativas à sua pessoa, a pessoa do impetrante. São, então, direitos personalíssimos do impetrante. Eu não posso impetrar um habeas data para saber algo de um amigo meu ou de outra pessoa. Só informações minhas. Pode ser legitimado a impetrar o habeas data pessoa jurídica, pessoa física, estrangeiro. E essas informações têm que ser constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais, ou seja, bancos de dados de órgãos públicos, da administração direta ou indireta, ou bancos de dados de entidades de caráter público. O que são essas entidades de caráter público? Ora, se elas não são governamentais, elas não pertencem ao Estado, então elas são particulares, entidades particulares, mas que contêm dados que são de caráter público. Por que de caráter público? Porque esses dados eles servem justamente para serem transmitidos a terceiros, como o SPC e o Serasa. O Serasa ele tem dados de maus pagadores, é um cadastro de maus pagadores. Quem quiser acessar lá o Serasa, paga lá para saber, sabe quem é mau pagador ou não. Então ele contém informações que são transmitidas a terceiros, não são só para uso próprio. Por isso ele é enquadrado como uma entidade de caráter público, apesar de ter personalidade privada, e pode ser sujeito aí passivo do habeas data. Além de o habeas data servir para o conhecimento das informações, ele serve também para a retificação dos dados, ou seja, para correção. Se você toma conhecimento e vê que tem um erro, você pode retificar quando não prefira fazê-lo por um processo judicial ou administrativo. Lembrando também que a exceção para alguém impetrar um habeas data para saber dados que não são da sua pessoa é no caso do sucessor, ou seja, vamos supor que a esposa de alguém faleceu. O cônjuge superstite, ou seja, o marido sobrevivente, ele pode então impetrar o habeas data para saber ou retificar dados da falecida esposa. Vamos aqui para o próximo slide. Eu falei 2 finalidades, duas hipóteses de cabimento do habeas data.
A Lei 9.507, que é a lei do habeas data, traz uma terceira hipótese. Ela fala, conceder-se habeas data para anotação nos assentamentos do interessado de uma contestação ou explicação sobre um dado que é verdadeiro, mas que é justificável que está na pendência de solução ou resolução judicial ou amigável. Ou seja, tudo bem, Serasa, tem um dado aí meu de mal pagador, mas é justificável e está na pendência, você quer que anote lá, que está sendo resolvido. Ou uma contestação. Não, está o dado aí, mas eu contesto para ficar lá a sua versão também. Beleza? Como eu falei, só o sucessor é que é exceção a esse direito personalíssimo. Olha ali o RS 589257, justamente o caso do cônjuge que eu trouxe para vocês, o cônjuge sobrevivente. Ainda sobre o habeas data, tem a súmula 2 do STJ que pode cair na sua prova. Ela fala, não cabe habeas data se não houve recusa de informação por parte da autoridade administrativa. O que isso quer dizer? Eu não posso chegar no judiciário e já pedir lá, juiz, julgue procedente o pedido e me dê acesso à informação. O juiz vai falar o seguinte, vai olhar o processo e vai falar, você já tentou pedir lá no Serasa ou no órgão público? Por que você está vindo para mim primeiro? Quem tem o dado não sou eu, é a pessoa. Então, isso significa uma das condições da ação, o interesse de agir. Eu coloquei ele na tela, o interesse de agir. Se você não comprova o interesse de agir, a petição inicial não é nem recebida. E o interesse de agir é justamente a recusa em dar a informação ou uma omissão em dar a informação. Um prazo razoável, o órgão público não respondeu o meu pedido de informação, aí eu posso impetrar o HD. Outra coisa interessante é que o HD não é o meio idôneo para pedir cópia de processo administrativo. Por quê? Porque o processo administrativo contém dados de terceiros. Aí você tem que usar o mandado de segurança e não o habeas data. O Supremo já decidiu isso no HD 92, agravo regimental. A ação popular está lá no inciso 73. Primeira dica, só o cidadão, olha ali na tela, qualquer cidadão é parte legítima para a ação popular. Quem é o cidadão? É o nacional que está no gozo dos direitos políticos. Aquele que pode votar, que pode se alistar. Então quem já tem 16 anos pode ser considerado cidadão se já tiver alistado e já tiver o seu título de eleitor. É o título de eleitor que comprova a condição de cidadão na ação popular. Ele pode então impetrar a ação popular. Qual é o objetivo dela? Anular um ato lesivo ou ao patrimônio público, ou à moralidade administrativa, ou ao meio ambiente, ou ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo se agir de má-fé, isento de custas e de ônus de sucumbência. Beleza? Isso é o mais importante da ação popular. Lembre-se também, anota aí, que o Supremo diz que ele não tem competência originária para julgar a ação popular. Se for uma ação popular contra o presidente da República, primeira instância, não vai para o Supremo. O inciso 78, já foi cobrado algumas vezes em exame de ordem, ele fala, a todos, no âmbito judicial e também no âmbito administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Lembre-se que esse inciso é o único do 78 que não estava no texto originário da Constituição. Ele foi incluído em 2004 com a emenda 45. A doutrina fala que ele já estava implícito, o direito à razoável duração do processo já era implícito na Constituição e agora ficou expresso com o inciso 78. Bom, vamos falar rapidamente dos direitos de nacionalidade para a gente fechar os direitos e garantias fundamentais. A FGV gosta desse tema aqui. Gosta, então vamos ficar esperto. Primeiro, existe a nacionalidade originária e a derivada. Originária é aquela que se adquire com o nascimento. A derivada é aquela que se adquire depois, por uma voluntariedade da pessoa. Constituição de 88, a nossa Constituição vigente, ela adota dois critérios para a nacionalidade originária. O ius soli e o ius sanguine. O critério de sangue, se eu nasci de brasileiros, e o soli, se eu nasci em território brasileiro. Mas calma, esses critérios eles têm algumas condições, a gente vai estudar. E a nacionalidade derivada, como eu falei, é aquela que decorre da vontade. O Brasil não admite o critério do ius matrimoniale, ou seja, o fato de ter se casado com um brasileiro não torna a pessoa automaticamente brasileira. Quem são os brasileiros natos? Aqueles que têm a nacionalidade originária, que não são naturalizados, que têm a nacionalidade derivada. Os natos, eles estão em três alíneas,
do inciso 1 do artigo 12, que eu peço que você leia com muito cuidado. A linha A são brasileiros natos, os que nascem no Brasil, ainda que de pais estrangeiros. Critério ius soli. Só que os pais estrangeiros não podem estar a serviço do seu país. Primeiro, esse serviço tem que ser um serviço público. Os pais argentinos estão a serviço público e não a um serviço particular. Segundo, o serviço tem que ser afeto ao país da nacionalidade. Os pais argentinos que vieram aqui para o Brasil estão a serviço do governo da Argentina. Aí os seus filhos não serão brasileiros. Se os pais argentinos estiverem a serviço do governo uruguaio, os filhos nascidos aqui no Brasil, pelo critério ius solis, serão brasileiros. Além disso, ambos os pais devem ser estrangeiros. Se o pai é argentino trabalhando no governo da Argentina, mas a mãe é brasileira, o filho é brasileiro, nascido aqui no Brasil. Beleza? Segunda hipótese. Os que nascem no estrangeiro, de pai ou mãe brasileiro, ao critério ius sanguíneo, desde que qualquer deles esteja a serviço do Brasil. Então nós temos que ter ou o pai ou a mãe, pelo menos um, brasileiro, e ele esteja trabalhando a serviço do Brasil, a serviço do governo, pode ser até de um município, desde que seja serviço do governo no âmbito municipal, estadual ou federal. É o ius sanguinis mais critério funcional. E a terceira hipótese, que na verdade se divide em duas. Os que nascem no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição competente. Vamos supor que eu estou passando férias lá na Disney, eu não estou trabalhando a serviço do governo. Meu filho nasce lá. Aí eu falo, eu quero que meu filho seja brasileiro. Não nasci no Brasil, mas basta eu registrar numa repartição brasileira competente que tem lá na Flórida. E meu filho será brasileiro. É o critério do ius sanguinis mais o registro. Ou, se o filho nasceu no estrangeiro de pai ou mãe brasileiro e não foi registrado lá na repartição competente, se ele vier a residir no Brasil e optar a qualquer tempo, depois de ter mais de 18 anos, pela nacionalidade brasileira. Como é que é isso? Vamos supor que eu estou lá na Disney e não quis registrar o meu filho na repartição competente brasileira, porque eu estava curtindo lá o Disney World, estava curtindo os parques da Disney, o SeaWorld, e não tive tempo para registrar. A partir do momento que meu filho venha residir no Brasil, é o critério residencial com o ius sanguinis, é filho de brasileiro, veio residir no Brasil, ele passa a ter a nacionalidade brasileira, até que ele tenha 18 anos. Quando ele fizer 18 anos, há uma condição suspensiva da nacionalidade brasileira. Ele deixa de ser brasileiro, deixa de ser considerado brasileiro, porque ele já tem 18 anos e ele tem que atingir o terceiro critério, a terceira condição, que é a opção confirmativa. Ele tem que optar por um procedimento pela nacionalidade brasileira. Enquanto ele não optar, ele não é considerado brasileiro. Com 23, isso ele só pode optar depois dos 18 anos. Por isso que até os 18 ele é considerado brasileiro. Com 21 anos ele decide optar. Aí ele passa a ser brasileiro com efeitos retroativos, efeitos ex tunc. Beleza? Vamos avançar então. Nacionalidade derivada. A doutrina fala, pode ser tácita ou expressa. A Constituição de 88 só admite a naturalização expressa. O estrangeiro que quer virar brasileiro tem que se expressar, tem que fazer o pedido. Beleza? Só existiu a tácita nas duas primeiras constituições, a do Império de 1824 e a de 1891, a primeira da República. Essa naturalização expressa ela pode ser ordinária ou pode ser extraordinária. Vamos ver como é que isso funciona? Ordinária, está lá no artigo 12, inciso 2, a linha A. Na forma da lei, a lei que regulamenta isso é a Lei de Imigração, 13.445 de 2017, ela vai falar, o estrangeiro tem que ter 4 anos de residência no Brasil, não tem que ter condenação criminal, vai trazer uma série de requisitos. Ou, no caso do estrangeiro originário do país de língua portuguesa, como lá Moçambique, Portugal, existe apenas a própria Constituição já dá os requisitos, não precisa observar a Lei de Imigração. Basta 1 ano de residência e idoneidade moral. Com esses 2 requisitos, o estrangeiro pode fazer o pedido para ser brasileiro. Mas nesse caso, nos 2 casos da naturalização ordinária, é uma opção do chefe de Estado, do Jair Bolsonaro. Bolsonaro escolhe se vai naturalizar essas pessoas que cumpriram os requisitos ou não. Agora, a naturalização extraordinária que está ali embaixo, na linha B do inciso 2 do artigo 12, não é uma opção do chefe de Estado, é um direito subjetivo do estrangeiro. Só que olha os requisitos como são mais rígidos. Ele tem que ter 15 anos ininterruptos de residência no Brasil e não pode ter condenação criminal. Não confunda esses requisitos com os de cima da naturalização ordinária. Beleza? Nesse caso,
não há discricionariedade do Jair Bolsonaro, ele tem que naturalizar o cidadão. Geralmente isso é delegado para o ministro de Estado. Outro tema muito importante para a OAB. Quais são as diferenças entre o brasileiro nato e o naturalizado? Por que isso é importante, ser naturalizado ou ser nato? Por conta dessas diferenças aqui. Essas diferenças estão no texto constitucional, são 4. Primeiro, existem cargos que são privativos de brasileiro, nato. Você tem que anotar no seu material. Presidente da República, presidente tanto da Câmara quanto do Senado Federal, ministro do Supremo, não é presidente do Supremo, é ministro do Supremo Tribunal Federal. Qualquer um dos 11 ministros, só se for brasileiro nato. Carreiras diplomáticas, oficial das Forças Armadas e ministro de Estado da Defesa. Não é qualquer ministro de Estado. Os ministros de Estado podem ser naturalizados, brasileiros naturalizados. Só o ministro de Estado da Defesa que não pode, porque é uma questão da soberania brasileira. Além desses que não estão expressos, quais mais? O presidente do CNJ, implicitamente, também tem que ser brasileiro nato, porque o presidente do CNJ é sempre um dos ministros do Supremo, na verdade é o presidente do Supremo Tribunal Federal. E o presidente e o vice-presidente do TSE são sempre ministros do Supremo Tribunal Federal, que precisam ser brasileiros natos. Segunda diferença, assentos no Conselho da República. O artigo 89.7 da Constituição fala que 6 cidadãos que são brasileiros natos, com mais de 35 anos, podem ocupar o Conselho da República. Terceira hipótese, para ter a propriedade de uma empresa jornalística de radiodifusão, só brasileiro nato. Se for naturalizado também pode, mas tem que ter mais de 10 anos de naturalização. O nato não precisa de 10 anos. E a extradição, que é o principal critério, está no artigo 5º, inciso 51. O brasileiro nato não pode ser extraditado, salvo se ele perder a nacionalidade. Perdeu a nacionalidade brasileira e pode ser extraditado. Se ele não perdeu, o nato não pode ser extraditado. E o brasileiro naturalizado pode em 2 hipóteses. Primeiro, se ele praticar um crime comum antes de ter naturalizado. Depois da naturalização, se ele praticar crime comum, ele não pode mais ser extraditado. Tem que ser antes. Agora, se for tráfico ilícito de entorpecentes, é o crime que permite que, mesmo praticado depois, o brasileiro naturalizado possa ser extraditado. Súmula 421 do Supremo. Não impede a extradição a circunstância de o extraditado ser casado com um brasileiro ou ter filho brasileiro. Senão todo mundo que poderia ser extraditado bastava casar com alguém rapidamente ou ter um filho ali rapidamente que resolveu o problema. Não é o suficiente para inviabilizar a extradição. E o inciso 52 do artigo 5º fala que o estrangeiro pode ser extraditado. A extradição é para estrangeiro. Mas não pode por crime político ou crime de opinião. Se for crime político ou de opinião, o Brasil não extradita. Vamos prosseguir. Perda da nacionalidade. É possível perder a nacionalidade brasileira se eu sou brasileiro nato? O naturalizado também pode? Pode. Olha lá, são hipóteses taxativas previstas na Constituição. Lei infraconstitucional não pode ampliar ou restringir essas hipóteses. Primeiro, tanto o brasileiro nato quanto o naturalizado, ele perde a nacionalidade se adquirir outra. Eu sou brasileiro, nato. Se eu quiser adquirir a nacionalidade norte-americana, eu posso, mas eu perco a minha brasileira. Salvo 2 exceções. A. No caso de reconhecimento da nacionalidade originária pelo país estrangeiro, é o caso de dupla nacionalidade. Então a pessoa nasceu lá na Itália, é o exemplo clássico. A Itália não reconhece o critério ius soli, só ius sanguíneo, só filho de italiano que é italiano. O brasileiro nasceu lá na Itália, ele não vai ser italiano. Agora, se o italiano nasce aqui no Brasil, por conta do critério ius sanguíneo, o italiano, o filho do italiano vai ser italiano. Mas por ter nascido no Brasil, ele vai ser brasileiro, salvo se o italiano tiver serviço no seu país, tal. Então veja que o filho de italiano que nasce aqui, ele tem dupla nacionalidade, ele é tanto brasileiro quanto italiano. A Itália reconhece essa nacionalidade italiana originariamente. Então, nesse caso, o menino que nasceu aqui no Brasil, que já é reconhecidamente brasileiro, se ele se registrar lá na Itália, como é um reconhecimento originário, ele não perde a nacionalidade brasileira. Ele vai ter dupla nacionalidade. Agora, eu aqui, se eu decidisse, se por algum modo eu pudesse adquirir outra nacionalidade, só porque eu quero, eu perderia a brasileira. E a segunda hipótese, imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro que reside lá no exterior como condição de permanência ou de exercício dos direitos civis. O exemplo é do Ronaldo Fenômeno e também do Roberto Carlos,
lateral esquerdo da seleção brasileira. Eles são brasileiros natos, foram jogar no Real Madrid lá na Espanha. Chegou um momento que a UEFA, a Confederação de Futebol lá da Europa, limitou o número de estrangeiros em cada time. Só 3 estrangeiros poderiam jogar lá no Real Madrid. E tinha vários estrangeiros. Então, para o Ronaldo e para o Roberto Carlos conseguirem exercer seus direitos civis e como condição para trabalharem lá na Espanha, jogando bola, eles precisavam adquirir a nacionalidade espanhola. E eles preenchiam os critérios e poderiam. Então, no Brasil, se reconheceu essa exceção em que Ronaldo e Roberto Carlos puderam se naturalizar espanhóis, continuando a ser brasileiros natos, porque era uma condição para eles trabalharem lá. Essa é a exceção número 2. E o brasileiro naturalizado pode perder a nacionalidade por mais uma hipótese, se ele tiver cancelado a sua naturalização por uma sentença judicial em virtude de uma atividade nociva ao interesse nacional. Praticou um ato nocivo ao interesse nacional, pode, por sentença, perder a naturalização, a nacionalidade brasileira. Isso é competência da Justiça Federal. Vai ser um juiz federal que vai fazer isso aí. Meus amigos, terminamos essa primeira parte, então. Vamos avançar aqui na organização do Estado. É um tema também muito relevante para a nossa revisão nesse momento de reta final para o 28º Exame de Ordem. Primeiro artigo importante, artigo 18, que fala a organização político-administrativa do Estado brasileiro, do Estado Federal, compreende União, Estados, DF e municípios, todos autônomos. Então, a União é um ente autônomo, não é o ente soberano. O ente soberano é o todo, é o Estado Federal. Ele é composto pelos seus integrantes, que são os Estados, DF, municípios e a União. A União é o poder central, que não se confunde com o Estado Federal. O Brasil adota a forma federal de repartição do poder político dentro do seu território. Quando um Estado reparte ou descentraliza o poder político no território, ele é um Estado federal, ou um Estado composto. Se ele concentra o poder político num órgão central, ele é um Estado unitário. Os Estados compostos, que descentralizam o poder no seu território, podem ser uma federação ou uma confederação. Na verdade existem outros, união pessoal, união real, mas o que interessa aqui pra gente é a diferença entre confederação e federação. Eu coloco aqui um quadrinho para você não errar mais. Quanto ao documento, um Estado federal tem uma Constituição Federal, em que os entes locais devem respeito à Constituição. São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, a União também. Confederação, ela é formada por um tratado internacional, em que entes soberanos, olha o segundo critério, os integrantes são entes soberanos, estados que têm o poder máximo, entram, aderem. Já numa federação, os integrantes são entes autônomos, eles não têm poder total, eles têm poderes limitados pela Constituição. E o vínculo na federação é indissolúvel. Na confederação há o direito de secessão. Quem quiser largar a confederação pode largar, o seu vínculo é mais instável do que o vínculo de uma federação que é estável. Tanto que os nossos estados do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, já tentaram se separar no passado, não puderam. Esse espírito separatista não foi respeitado, porque numa federação não há o direito de secessão. Repartição de competências. É fundamental que você leia os artigos 21, 22, 23 e 24. Tem que ler esses artigos e tentar o máximo possível decorar